Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu ouvi dizer, passarinho verde passou aqui, me contou, que você anda assim meio desmemoriada, a memória anda faltando nessa pandemia. É verdade isso? Ai, Belinha, nem me fala. Nem me fala. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes. É ouvintes que tem um podcast, pois não? Engraçado que me lembra a rádio, né? Ouvinte. Mas, menina, a pandemia está me deixando doida. Há 2 semanas, a coisa que a gente usa mais aqui em casa é uma daquelas tesouras de cozinha, sabe? Aquelas tesouras Aham. desmontáveis, que são 2 lâminas e tal. E eu fui abrir um pacote qualquer com uma metade da tesoura, que ela é muito boa para isso, ela funciona feito uma espátula. Abri esse pacote, nesse ínterim tocou o telefone, então fui lá para dentro, fiz coisa. Nunca mais encontrei a metade da tesoura. Revirei a casa inteira. Não encontrei. Tive que comprar uma tesoura nova. Agora estou com 3 metades de tesoura aqui, para você ter uma ideia. Não é só isso, não. Assim, coisa de eu levantar da cadeira e aí não saber para onde é que eu quero ir. Ou se eu chego na cozinha não saber mais o que eu estou fazendo lá. Está muito difícil, muito difícil. Eu sempre fui distraída, mas isso aqui vai além da minha distração habitual. Isso aqui é uma coisa bizarra. E pelo que eu tenho lido, é consequência da Covid, sabe? Porque tem estudos agora, provando, vários estudos, né? Provando que a Covid mexe com o cérebro da gente. O vírus tem essa coisa da respiração e tal, mas ele também provoca uma série de outras coisas e pode se instalar no cérebro da gente também. Então, Sim. tem muita gente por aí se queixando desses mesmos sintomas, sabe? De uma distração doida, de um cansaço. Estava conversando com a Bia ainda agora, eu estou me sentindo completamente inadequada para a vida cotidiana, por coisas pequenas, sabe? De repente, eu pago uma conta 2 vezes e esqueço de pagar outras. Não faço as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, sei lá. Eu estou com notas fiscais para mandar para 2 lugares, elas estão aqui no computador, é só mandar o e-mail e eu não consigo fazer isso, sabe? Uma inabilidade total para viver, é muito esquisito, Mas, muito Corinha, esquisito. você está falando do lugar de uma pessoa que teve a Covid, né? Enfim, o coronavírus. Agora, eu acho que isso também não está relacionado só a quem teve o coronavírus, quem teve a doença, porque eu, por exemplo, não tive. E eu me sinto assim também. Eu acho que isso tem relação com um cansaço que a gente está passando nessa quarentena, acumulando milhões de funções, fazendo aquelas 1000 coisas que a gente já falou aqui várias vezes no podcast. Então, tem uma consequência que é fato, né, que os cientistas já revelaram, já existem pesquisas que revelam que o Covid ele afeta a gente não só na respiração, depois que você tem, a respiração fica fraca e você tem muita gente que tem que fazer fisioterapia respiratória, mas não só na respiração, não só nessa questão pulmonar, mas na questão neurológica também, como você está falando. Mas as pessoas que não tiveram Covid, eu acho que também estão sendo afetadas por essa mesma questão que você está revelando, por outros motivos, talvez, né? Por um cansaço, por uma exaustão, porque quando a gente está muito exausto, quando a gente está muito cansado, a gente também não pensa direito, a gente também esquece, faltam palavras. E o interessante disso é que saiu, na verdade, a gente está falando sobre isso porque saiu uma matéria na semana passada na revista The Atlantic que fala exatamente como a nossa memória anda em frangalhos por conta do confinamento provocado pela pandemia, né? A matéria diz que a gente está vivendo há tanto tempo com essas novas diretrizes e regras que a gente acaba se esquecendo
de como é a vida normal. A Ellen Cushing, que é a autora da matéria e uma das editoras da The Atlantic, ela conta que em meados de dezembro, numa sexta-feira à noite, ela se pegou pensando no que ela costumava fazer nos finais de semana. Tipo, o que eu fazia mesmo nos finais de semana? E ela disse que ela teve uma dificuldade enorme de lembrar e pediu ajuda para o namorado para lembrar. E ele também não lembrou. Os dois desmemoriados completamente. E aí, desde então, ela não consegue contar a quantidade de coisas que ela vem esquecendo. Então, ela diz assim, eu esqueço nomes, eu vou à cozinha pegar uma coisa e esqueço o que eu ia fazer no meio do caminho e por aí vai. Aí ela começou, para treinar a memória, a se fazer diversas perguntas, né, como forma de impulsionar essa memória, né, de não deixar cair tanto no esquecimento, né, essas coisas. E aí ela fica se perguntando assim, o meu dentista tem bigode? A que horas as festas costumam acabar? Os bares têm cheiro de quê? Quanto custa uma pipoca no cinema? Porque a gente vai esquecendo quanto custa uma pipoca no cinema, porque a gente não vai ao cinema mais, né? E Eu me lembro que a pipoca no cinema é cara. é Mas cara. tirando isso, não me lembro mais de outra coisa. Pois é, então são assim, miudezas do dia a dia, miudezas daquela vida normal que a gente levava, que a gente não leva mais e que de fato vão caindo no esquecimento. Não só essas miudezas, como também o que eu ia falar mesmo? Eu contei isso para você. Teve um programa, acho que foi o primeiro programa que a gente fez logo depois das férias, que o Paulão, né, que é o meu marido, que edita esse programa aqui pra gente, ele falou assim: eu tive que editar muito o programa hoje. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você estava pensando muito entre uma frase e outra. Você estava muito. E eu precisei cortar esses és, porque eles estavam repetitivos e não é agradável de ouvir. Eu falei, eu estava mesmo, porque estavam me faltando as palavras. Porque eu quero falar uma coisa e eu fico tentando pescar a palavra e ela não vem. Ou porque tem muita coisa na minha cabeça, ou porque eu estou cansada, né? São vários os motivos. E quem já teve a doença, quem já teve o coronavírus, como é o seu caso, tem todos esses agravantes que eu estou falando e mais a possível sequela neurológica, né, que os cientistas têm falado bastante. Então, eu acho que, de fato, a nossa memória está afetada, né, por toda essa realidade que a gente está vivendo agora, né, Cora? Olha, eu fui pesquisar sobre isso, porque, é claro, qualquer coisa que a gente sente, o que a gente faz? É pesquisar, né? E eu fiquei muito chocada, porque tem um estudo que foi feito, quer dizer, foi publicado no final do ano passado, aqui no Brasil, pela FAPESP, estudo enorme, são 70 médicos e cientistas de diversas instituições, Unicamp, USP, UFRJ, enfim, a nata da ciência brasileira, né? E esses caras estavam observando esses sintomas e depois eles fizeram autópsias também em pessoas que morreram de Covid. E eles descobriram que a Covid mata os neurônios. Há alterações no córtex cerebral reais quando eles escaneiam, quando fazem aquele... Tá vendo aquela ressonância ou coisa assim? Esqueci agora como é que se chama aquilo. A Para você tomografia? ver. É coisas assim. Exames cerebrais mostram que a gente tem uma alteração real do córtex cerebral, na área do córtex cerebral, por conta da Covid. Isso, os convidados, né, os corongados, como eu. O resto, as pessoas a quem se refere a Ellen Cushing, na matéria da Atlantic, são as vítimas, ou seja, todos nós, dessa pandemia que não acaba nunca. Quer dizer, e a gente passa a sofrer os efeitos de outras situações de estresse, quer dizer, não é de outras, mas, enfim, o que os médicos têm é o paralelo com outras situações, como gente que atravessa uma guerra, gente que passa por traumas muito grandes. Então, são os efeitos de tédio, de estresse, de inatividade, de trauma também prolongados. Então, tudo isso afeta terrivelmente o cérebro de qualquer animal pensante. Não estou falando nem só a gente, não. Provavelmente os gatos estão histéricos aqui também, coitados. Não, estão coitados, estão muito histéricos, né? Há um ano a gente não sai de casa, não deixa eles tranquilos em casa, né? Para aproveitarem uma casinha tranquila, uma casinha calma.
Eles devem estar batendo pino mais do que a gente, com certeza. Eu Agora, acho, você... olha, o que eu percebo muito é o cansaço da pandemia, sabe? Com todo mundo com quem eu falo. Quer dizer, como ninguém aguenta mais. Um amigo meu estava me contando que começou a escrever um bilhetinho no WhatsApp para um outro amigo que havia perdido o pai. E na segunda linha ele teve uma crise de choro. Esse tipo de coisa está acontecendo direto com as pessoas, sabe? Uma hipersensibilidade, uma a gente está todo mundo muito tenso, É, muito exausto, né? você está falando dessa crise de choro. Outro dia fui eu. Olha, é até engraçado. Eu posso rir, eu estou autorizada a rir do meu próprio choro, porque isso aconteceu comigo, então eu posso rir. Eu estava fazendo uma carne moída aqui para o almoço do dia seguinte, às 11h30 da noite, porque na pandemia a gente faz carne moída às 11h30 da noite, minha gente, porque é o momento que sobra, né? É a hora que sobra pra gente fazer uma carne moída. E tava eu lá fazendo a carne moída, misturando a carne moída, cara, foi me dando um negócio, me dando um negócio, me dando um negócio, comecei a chorar. Eu chorava compulsivamente fazendo carne moída, e de repente o Paulão entra na cozinha e tá uma pessoa descabelada, com aquela roupa de ficar em casa, misturando uma panela de carne moída e chorando. Ele tomou um susto, ele falou: o que aconteceu? Que cena é essa? Pelo amor de Deus, pessoa ali com o fogo Ai, ligado, fazendo a carne moída e... Aí eu falei: eu não aguento mais, eu tô muito cansada. coitadinha. Mas não é? Olha, a carne moída deve ter ficado até mais salgada de tantas lágrimas que pingaram nessa frigideira. Mas olha, Corinha, tá acontecendo isso com todo mundo, todo mundo. Eu também não conheço uma pessoa como você que conversa, né, conversando com seus amigos. Eu também tenho uma rede de amigos muito grande. Eu converso com muitos dos meus amigos todos os dias e eu não conheço uma pessoa que não fale: olha, eu não aguento mais, tá pesado, tá difícil, por um motivo, por outro. Cada um tem seus motivos, cada um tem, né, tem a sua vida, tem um contexto diferente de vida, mas enfim, tá todo mundo realmente querendo muito que essa vacina chegue em massa para que as pessoas possam flertar com a normalidade, porque como você bem disse e sempre diz, a gente não vai conseguir ter uma vida totalmente normal como a gente tinha durante muito tempo ainda, mas pelo menos a gente flerta um pouco com essa normalidade, né? E as crianças podem ter uma vida escolar que está fazendo tanta falta, né? Enfim, a gente também pode colocar a vida um pouquinho mais nos eixos, porque fica tudo muito bagunçado, é uma rotina muito bagunçada, é um esforço para organizar essa rotina, é um esforço para deixar tudo direitinho dentro de casa, para deixar tudo direitinho no emocional de cada membro dessa família. Então, é uma exigência muito grande, né, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso emocional, com o nosso físico. Então, de fato, a gente tem que estar afetado por isso, e a nossa memória, voltando para o nosso tema aqui, está afetada. E você bem disse que você já é uma pessoa que esquece as coisas, que não sabe direito onde botou as coisas, e eu sou muito parecida com você, Corinha. Eu também não sei onde eu boto as coisas. Eu pergunto cadê o meu celular 500 vezes por dia. O meu celular, um tempo atrás, já foi parar dentro da geladeira. Então, assim, eu tenho histórias incríveis de procurar chave do meu carro por horas a fio, não conseguia me atrasar para compromisso, e a chave do meu carro está presa na alça do meu sutiã, porque eu prendi para pegar alguma coisa com as duas mãos, já não me lembrava mais que estava presa na alça do meu sutiã. Então, assim, eu já era assim. Você imagina na pandemia como é que tá agradável conviver comigo. Como é que tá legal, facinho conviver comigo, né? Porque a memória fica doida. Agora, nessa matéria da The Atlantic, tem alguns especialistas que dão entrevista, né, para Ellen Cushing, que dizem que, de certa forma, isso é uma adaptação natural do nosso corpo e do nosso cérebro, que esse esquecimento é uma prova de resiliência da nossa espécie. Tem uma neurocientista naquela entrevista chamada Tina Franklin, que ela diz o seguinte: nossos cérebros são muito bons em esquecer coisas que não são prioridade. E aí ela diz que depois que essa situação toda passar ou ficar perto ali da normalidade, o nosso cérebro naturalmente vai tratar de resgatar certas lembranças e de não ficar tão confuso assim. Eu espero, do fundo do coração, né? Torço para isso. Eu também, Corinha, porque senão é ladeira abaixo, né? Opa!
Olha aqui, Corinha, ainda falando, a gente falou que não queria falar mais de pandemia, mas não tem como a gente não falar de pandemia, né? Porque estamos aí num momento muito triste e o nosso tema não pode fugir disso. E aí saiu também uma matéria recente na CNN Brasil que mostra que a próxima geração, olha só isso, a próxima geração, que está sendo chamada de geração C ou geração Covid, será composta pelas crianças que foram drasticamente afetadas pela pandemia. A matéria fala sobre aquilo que a gente sempre comenta aqui, Cora, que as pessoas não esperavam que essa situação fosse se estender tanto, né? E diz que não é uma questão de pensar se essa pandemia vai moldar uma geração inteira, mas sim como isso vai acontecer, porque vai moldar. Não é mais para a gente ficar pensando, será que vai? Não, vai moldar essa geração. Mas como? De que forma isso vai acontecer? Eles colocam a geração C, as crianças, né, que pertencem à geração C, são nascidas a partir de 2016, que é exatamente o meu filho, que nasceu em janeiro de 2016, até 2030, já que as mudanças que a gente está testemunhando são tão dramáticas que mesmo crianças nascidas após o fim da pandemia ainda verão isso fazer as suas vidas, transformar as suas vidas. A matéria ainda diz que as crianças estão sofrendo duras interrupções em momentos de transição em suas vidas. Os especialistas chamam a atenção para crianças entre 7 e 9 anos e para os recém-nascidos, né? Outro dia eu estava pensando, Cora, sobre os recém-nascidos. Eles conhecem as pessoas apenas pelos olhos. Eu falei isso com uma amiga minha outro dia, que teve neném em abril de 2020. Inclusive, ela voltou da maternidade com o Covid, ela pegou o Covid na maternidade. E eu estava conversando sobre isso com ela, que o filho dela vê a maioria das pessoas de máscara, ele só conhece os olhos das pessoas, né? Então, assim, lógico que em casa fica todo mundo sem máscara, ele vê ali o pai, a mãe, a tia, o tio, uma coisa mais de família, mas na rua as pessoas são olhos, né? Ainda bem que os olhos estão de fora, porque, né, os olhos dizem muita coisa, mas enfim, você não vê a metade desse rosto, né? Das pessoas. Então, a matéria diz o que vai acontecer, a matéria pergunta, né? O que vai acontecer a esses bebês que passaram a maior parte das suas vidas isolados, quando eles forem expostos ao mundo, a um mundo mais amplo, né? E aí tem estudos interessantes sobre o que aconteceu com as crianças depois de grandes tragédias ou períodos de crise intensa, como, por exemplo, o Katrina, o atentado na Maratona de Boston, o 11 de setembro, etc., esses estudos mostram que as situações em que as famílias se encontravam antes do desastre e o apoio que elas receberam depois tiveram um papel fundamental na definição dos impactos de longo prazo na saúde mental do que qualquer outra coisa que as crianças vivenciaram diretamente. E aí eu queria saber de você, porque você tem netos, né, que são crianças, você acredita que realmente isso possa acontecer, que a maneira como essas crianças vão se comportar, né, o legado dessa pandemia tem muito a ver com o que elas vivenciaram, porque isso, eu pelo menos acho isso, e acho que cada família passou por uma situação nessa pandemia. A gente não tem como fazer disso uma situação global, assim, todo mundo, uma coisa universal. Todas as crianças passaram exatamente pelas mesmas experiências, porque isso vai depender da situação financeira da família, vai depender de disponibilidade emocional e física mesmo dos pais, né? Então, o que essas crianças viveram? Eu acho que vai depender muito do que, exatamente como esses estudos revelam, né? Do que essas crianças viveram para a gente realmente saber definir essa geração C. Você acha isso, Corinha? Cara, eu não tenho dúvida disso, porque eu me preocupo, sobretudo, com a minha sobrinha neta, que tinha, sei lá, 1 ano, estava começando a andar quando começou a pandemia. Então, a metade da vida dessa menina foi passada em pandemia, em quarentena. Você imagina, coitadinha, todo aquele momento em que a pessoa começa a brincar com os coleguinhas e vai para o jardim de infância e cresce, conhece outras crianças, enfim, conhece o mundo, ela está trancada. Então, é evidente que isso vai ter algum tipo de efeito. Os meus netos já são um pouquinho mais velhos, estão com 11 anos agora, mas a vida deles também foi extremamente afetada, coitados. Quer dizer, eles são crianças que tinham uma agenda movimentadíssima, que é aquele negócio de dormir na casa dos amigos, todo fim de semana ter festinha de colegas, porque você imagina 2 crianças da mesma idade, 2 turmas diferentes na escola,
a quantidade de festinha de amiguinho Claro. que essas crianças tinham, mas o Flamengo, né, natação, isso e aquilo, aula de inglês, aula de desenho, sei lá, milhares de coisas que as crianças faziam, e de repente para tudo. No Sim. começo eles até comemoravam os aniversários dos colegas online. Depois eu acho que ou pararam de comemorar, ou isso deixou de ser um fato inusitado para conversar com a voz, também é uma possibilidade, né? Mas É, afetou muito. Você imagina, se nós adultos estamos afetados, você imagina crianças, né? A um certo ponto, a Bia e o meu genro começaram a ir todo fim de semana para Teresópolis, para as crianças, pelo menos, passarem o fim de semana ao ar livre e no jardim e tal, né? uhum. Mas, mas tem sido muito duro para todas as crianças. A gente também começou, assim como a Bia, a gente, a partir de um certo momento, começou a fazer, aqui, já cansei de falar também aqui no podcast, que a gente faz programas sempre ao ar livre, praças, parques, para manter a sanidade mental, a sanidade física também de todos nós, né? Então, a partir de um determinado momento da pandemia, a gente passou a sair sempre tomando todos os cuidados de máscara, álcool gel, etc, etc, mas proporcionando isso a todos nós, não é só a criança, porque é muito importante também que os pais entendam que se a gente não... Vamos usar aquele velho clichê, se a gente não botar a máscara de oxigênio na gente primeiro, a gente não consegue também fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer para a criança, porque se você não está bem, se você não cuida de você, fica difícil você cuidar da criança. É claro que nem sempre a gente consegue cuidar da gente, porque falta tempo, porque falta, às vezes, até vontade mesmo, de tanto desânimo, mas a gente precisa cuidar da gente para a gente cuidar bem de uma criança. Então é isso, assim, é pela sanidade mental de todos nós. A gente começou realmente a fazer isso, né? Agora, quantas pessoas e quantos pais e quantas mães têm essa possibilidade, né? Por isso que eu volto para essa questão do contexto que cada família vive, porque eu acho que os fardos desses tempos não são compartilhados igualmente. Né, a minha história de pandemia é uma, a sua é outra, a da Bia é outra, a da minha amiga é outra, do meu amigo é outra, enfim, cada um vive uma situação, né? Tem casais que tanto um quanto o outro trabalham 16, 18 horas por dia, e aí como é que você faz? O que você faz com essa criança? E aí você cai numa coisa, então eu vou chamar alguém para levar minha criança para passear. Não, mas espera aí, e o dinheiro? Será que eu tenho dinheiro para pagar alguém? É uma sinuca de bico que todo mundo se encontra, né? Onde todo mundo se encontra. Então eu acho que preservar essa sanidade mental é um dos nossos maiores desafios. Eu me lembro que no auge da pandemia, a gente colocou, e isso me deu um alívio danado, que a gente colocou aquela famosa música Pluct, Plact, Zoom, pro Theo, e aí a música fala Pluct, Plact, Zoom, não vai a lugar nenhum. E ele tava pulando e falava assim pra gente, papai, mamãe, essa é a música da pandemia, Pluct, Plact, Zoom, não vai a lugar. Aí a gente falou, ufa, tá bem de cabeça, tá levando tudo pro humor. É a melô da pandemia, com toda É certeza. a melô da pandemia, né? Então, assim, é isso, sabe? É o nosso esforço de que as crianças fiquem com saúde mental, sabe? Sei lá, eu acho que a gente precisa tentar que isso aconteça, mas acho que, no fundo, cada criança vai levar uma consequência dessa pandemia para dentro, sabe? Emocionalmente. Por mais esforço que você faça de manter um ambiente saudável, vai levar, porque tem certas coisas que a gente não controla, tem certas coisas que a gente não tem poder sobre elas e a gente não vai mudar. Então, por mais que você tenha, por mais que você crie esse ambiente saudável, você tem aí uma atmosfera e uma vibração do mundo e das pessoas de coisas ruins que estão acontecendo, né? Principalmente agora, a gente está num momento muito crítico, a gente já começou num momento crítico, voltou para um meio, sabe, um momento pior ainda. Então, às vezes, você, sem querer, vibra um pouco reverbera um pouco isso tudo que está acontecendo, o que é normal também, a gente não pode se exigir a ponto de, não, vou fingir que nada está acontecendo. Não, nem é bom. A gente precisa passar para as crianças que está acontecendo, sim, alguma coisa séria dentro do entendimento delas e seguir adiante, né? E tentar viver. Essa matéria, ela encerra dizendo que o presidente da Academia Americana de Pediatria alerta que o que começou como uma emergência de saúde pública se tornou uma crise de saúde mental para as crianças e adolescentes. Isso que a gente nem falou dos adolescentes, né? Que tem algumas famílias atravessando momentos muito duros, né, com esses adolescentes.
E diz que o mais importante a fazer nesse momento é conversar, investir no diálogo com essas crianças sobre o que elas estão vivendo. E o que todos nós fazemos agora terá grande influência na definição do futuro da geração C. Então, é uma definição, né? Uma geração que a gente não consegue definir ainda, mas que a gente vai ver, segundo esses especialistas, esses estudiosos, até 2030, as crianças nascidas até 2030 vão ter consequências aí, mostrar consequências da pandemia. Que loucura, né, Corinha? E a gente nem imaginava que rumo isso tudo ia tomar e quanto isso ia durar, né? A gente foi pego muito de surpresa mesmo, né? Ao mesmo tempo, as crianças vão estar inseridas num contexto mais amplo de trauma geral, porque certos períodos todo mundo é igualmente afetado. Você vê durante períodos de guerra, por exemplo, qualquer pessoa que viveu na Europa, nem digo nasceu, qualquer pessoa que viveu na Europa durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, carregar esse trauma a vida inteira. Então, você tem gerações inteiras dentro do mesmo balaio, digamos, emocional, né? Uhum. As crianças não vão estar sozinhas, haverá outras crianças que saberão exatamente pelo que elas passaram, porque passaram por isso também. Então, não adianta, a humanidade está acostumada a sobreviver a essas ondas. Você imagina o pessoal que passou pela tsunami no Japão, todas as pessoas que foram submetidas a um trauma de um ou de outro tipo carregam isso, e eu acho que faz parte até da nossa humanidade termos esses traumas coletivos na nossa lembrança. E olhando por esse lado positivo, eu acho que talvez essas crianças sejam seres humanos mais resilientes, com uma capacidade maior de resiliência e também capazes de absolutamente tudo, porque vão conseguir trabalhar online como ninguém antes, né? Porque se aos 5 anos, aos 4 anos, essas crianças já estão sendo introduzidas ao ensino online e ao futuro mesmo da educação, né? O ensino híbrido. Então, você pensando por esse lado, acho que resiliência e a coisa de fazer qualquer coisa que essas crianças que vão se tornar adolescentes, jovens e adultos quiserem através da tecnologia, né, essa relação com a tecnologia, que é um caminho sem volta, que bom que ela está aí para nos favorecer, eu acho que eles vão fazer isso com o pé nas costas, né, sem nenhuma dificuldade. Mas imagina, sem sombra de dúvida. É isso aí, Corinha, chegou ao fim o nosso programa de hoje, não sem antes a gente dar as nossas dicas preciosas que fazem tanto sucesso. Olha, aliás, eu quero falar uma coisa para os nossos ouvintes. Tem muito ouvinte entrando no Instagram pedindo para a gente colocar as dicas lá nos nossos stories e depois salvar. A gente costuma fazer isso, pessoal. Mas estamos vivendo numa pandemia. Não sei se vocês sabem disso. E aí a vida está muito animada, tanto a minha quanto a da Cora. Então, não está rolando muito tempo da gente alimentar as nossas redes sociais. A gente é que faz isso, né? Então, não está dando muito tempo da gente alimentar as redes sociais. Então, se vocês quiserem, assim, do programa de férias, né, da volta de férias para cá, recorrer às nossas dicas, tem que recorrer aos programas, porque a gente acabou não colocando lá. A gente vai até tentar botar, mas a gente não promete, tá? E aí eu quero saber, Corinha, qual é a sua dica de hoje? Olha, a minha dica de hoje, que se o Toró se levantar dela, peraí, tem um gato aqui que sentou em cima da minha dica de hoje. Eu vou me manter na pandemia. Esse livro ainda não chegou às livrarias, está em pré-venda, vai chegar no dia 25 de março. Se chama O Projeto Decamerão. São 29 histórias da pandemia, selecionadas pelos editores da New York Times Magazine. É um livro lindo, como livro, tem uma capa dura, uma ilustração de capa muito bonita, assim, tem umas vagas referências medievais para a gente se lembrar do Decamerão, né, do Boccaccio. Então, o que é essa ideia? Essa ideia é o seguinte: os editores da New York Times Magazine pediram a escritores que eles conheciam para que escrevessem histórias, não necessariamente sobre a pandemia, mas para fazer um projeto como o Decamerão. O Decamerão, você sabe, é a história de alguns jovens que saem de Florença no auge da pandemia e se isolam no campo e ficam contando histórias uns para os outros. Então, a ideia aqui é contar histórias. Então,
São vários autores, um melhor que o outro. Tem Margaret Atwood, tem Mia Couto, tem Julian Fuchs, tem o Cobb Toynbee. Enfim, tem um monte de gente muito boa, todos traduzidos por gente muito boa. Tem isso de legal no livro, sabe? Cada conto foi traduzido por uma pessoa, a tradução de cada conto está sendo assinada pelo tradutor daquele conto. É muito bem feito o projeto e as histórias são lindas. As histórias são realmente muito bonitas. Eu comecei a ler esse livro, olha, sei lá, umas 4 horas atrás, e até a gente começar o nosso programa, eu não consegui largar, eu estava mergulhada nessa leitura. O primeiro conto já é uma beleza, do Victor Lavalle. Enfim, eu super recomendo esse livro, inclusive porque se está todo mundo com esse attention span tão reduzido que a gente está, que a gente não consegue ler uma coisa inteira, esses são pequenos contos. Uhum. E tem de todos os tipos, e não são só sobre a pandemia, tem sobre várias outras coisas. Então, eu super recomendo essa leitura, sabe? E O você vai acabar lançamento é hoje, 20... né? Ah, vou acabar daqui a pouco. Mas o, o livro chega às livrarias dia 26 de março. Eu errei, não é dia 25, é dia 26. Corinha, sabe que eu acabei de ter uma ideia? Ah, Sabe o que você pode fazer? Os livros que você lê e você não quiser manter aí, porque não tem espaço para manter, você vai separar e a próxima vez que eu for para o Rio, eu vou pegar tudo. mas com toda certeza, as tuas ordens. A cara de pau, né? Não, porque você... Terei muitas coisas para você. Então você já pode ir botando num cantinho, bota ali do lado da capivara, ou então do lado do triceratops, você vai botando, entendeu? Vai separando, falando, esse livro aqui é da Bela, esse aqui é da Bela, esse aqui é da Bela. Você faz uma pilha, e quando eu for pro Rio, eu vou pegar tudo com você. Esse aqui você vai adorar, porque esse aqui é excelente para uma mãe de criança pequena, sabe? Olha só, tá vendo? Eu quero. São Você... continhos pequenos e muito bonitos, muito bonitos. Ai, que lindo. Então separa para mim. Pronto. Olha, eu tenho uma dica muito boa de um curta de animação que acaba de ser indicado ao Oscar 2021. Acabou de sair, né? Os indicados saíram essa semana. E está na Netflix, disponível para quem quiser ver. É um curta que se chama Se Algo Acontecer, Te Amo. Não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que ele tem um impacto grande assim sobre todos nós. Então, não quero aqui dar sinopse nem nada, mas é um curta muito comovente, muito bonito, e eu acho que vale ver, assim, um momento, são 12 minutos, ou seja, um momento entre uma atividade e outra, você vai lá, bota curta, vê e pronto. Pode ser que você fique um pouco mexida com a história, mas eu acho que vale super a pena. Então, se algo acontecer, Te Amo, o curta de animação, um dos curtas de animação que foram indicados ao Oscar agora, 2021. Aliás, nem sei como é que vai ser o Oscar, né? Esse ano, Corinha, você sabe como é que vai ser o Oscar esse ano? Vai ser online? Como é que vai ser Não, isso? eu acho que ainda não estava definido, não. Não? Não, as últimas notícias que eu li, que foram, acho que ontem no jornal, ou hoje, lá, diziam que a festa ainda está indefinida. Pois é, porque se pegar uma festa dessa proporção, né, desse tamanho, como é que se faz um evento que não seja presencial, né? Cara, eu não sei, quer dizer, mas o mundo está tendo que se adaptar Pois às é, novas realidades, né? tô curiosa para saber como é que eles vão fazer, o que eles vão fazer. Isso com certeza vai ser pauta aqui naquelas duas. A gente vai comentar o Oscar, seja qual for a forma que eles vão achar de realizar a cerimônia, né? A gente vai falar Mas sobre com isso. certeza. Corinha, então tá bom, meu amor. Então, olha, um beijo muito grande para você. Eu espero que que essa fase passe logo para a gente se lembrar das coisas, voltar a se lembrar das Meu coisas, Deus, é tudo que eu quero na minha vida. não é? Mas olha, uma coisa eu não esqueço, que semana que vem a gente tem um encontro marcado e a gente vai gravar o nosso podcast. Não vamos deixar os nossos ouvintes sem podcast na semana que vem. Disso eu lembro, porque, como dizem os especialistas, a gente lembra das coisas que são prioridade, né? Em tempos de crise, Exatamente. só as prioridades são lembradas. E você, o nosso podcast,
são prioridades. Então, pronto. Então, está garantido. Garantia absoluta. Tá bom, meu bem. Até para a semana. Um beijo. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.